Fala galera, aqui é o Drake, e se você tivesse a chance de reviver a sua glória no auge, mesmo com uma cicatriz às costas e o coração em pedaços, o que você faria? Esse cara nem imagina que perder a esposa vai ser só o começo do sofrimento dele. Começamos no calor de um rodeio daqueles de filme americano raiz. No centro da arena, ninguém menos que o Joe Wainwright, uma verdadeira lenda dos rodeios, que desafia um touro que parecia ter saído de um pesadelo. A plateia vai à loucura, e a esposa dele, a Rosie, assiste cheia de orgulho. E a vibe parece ser só de vitória, até que a amiga dela percebe algo estranho. Um sangramento saindo do seu ouvido e a Rosie parece não perceber isso. Alguns anos depois, a realidade é bem diferente. O Joe acorda com uma cicatriz nas costas que mais parece um mapa rodoviário, sinal de que a vida de peão ficou pra trás. Já a Rosie, essa infelizmente a gente entende que não resistiu à doença. Agora o Joe tenta levar a vida do jeito que dá. Ele vai até um rodeio infantil onde o neto, o Cody, já mostra que a adrenalina corre na veia da família. Mesmo com a mãe dele, a Sally, odiando ver o filho voando num bezerro doido, o Cody monta e ainda ganha. O avô, claro, vibra muito. Depois do rodeio, os dois saem pra comer algo, e o Cody solta a bomba. Ele quer seguir os passos do avô, quer virar peão de rodeio também. O Joe tenta desconversar, dizendo que beisebol paga melhor e é bem menos dolorido, mas aí já era, né? O bichinho da coragem já tinha mordido o Cody. No meio do jantar, a TV mostra o atual campeão de rodeio se achando o próprio rei do gado, e o Cody fala que se o avô voltasse à arena, ele ganharia fácil desse cara. Mas o Joe continua com o discurso de aposentadoria. A idade pesou, o trauma ficou, e os ossos já não colam como antes não. Depois, eles vão pro jogo de beisebol do Cody. Lá o Joe reencontra a filha e leva uma leve bronca. Ela não quer ver o filho seguindo a mesma trilha perigosa do pai, ainda mais depois de quase ter perdido o Joe anos atrás. E em meio a esse papo sobre sonhos interrompidos e corações partidos, rola até aquele momento clássico com a Sally tentando arrumar alguém pro Joe, que finge nem ouvir. Enquanto isso, o Cody, que claramente puxou o avô na teimosia, leva uma bolada na cara no meio do jogo. A mãe surta, mas o Joe segura a onda com aquele olhar de cowboy que já viu de tudo. E não é que o moleque levanta, sacode a poeira e segue jogando. A mensagem é clara. O espírito de montaria ainda vive nessa família, mesmo que o mundo esteja tentando colocar todo mundo de capacete, protetor de costela e bom senso. Mais tarde, como toda boa família texana que se preze, os três resolvem passear de cavalo por aquelas paisagens que parecem comerciais de margarina, com colinas douradas, céu azul, clima de calmaria, tudo parecia perfeito. Mas claro, perfeição em filme dramático é sempre prenúncio de tragédia. Na volta pra casa, com o cheiro de feno ainda no ar, o Joe aproveita um momento de silêncio com a filha para tocar num assunto delicado sobre o neto montar em rodeio, mas a resposta da Sally vem mais rápida que coice de mula, pois eles já conversaram sobre isso, e a resposta continua sendo não. E como se o universo quisesse reforçar o ponto dela, o Cody grita de dentro da casa. Então pai e filha correm e encontram o garoto tonto, vomitando pálido feito fantasma. A primeira teoria é que o estrago foi da bolada do beisebol, mas a Sally não quer saber de achismo. Ela decide levar o filho ao hospital, porque quando uma mãe resolve agir, ninguém segura. Enquanto isso, o Joe fica sozinho em casa, talvez tentando acreditar que não era nada demais. Mas no fundo, alguma coisa já incomodava, tanto que ele decide vender um dos seus cavalos por $200, tentando levar a vida como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela sensação de desespero disfarçada de tranquilidade? Aí vem a ligação que ele tanto temia. A Sally do outro lado da linha com a voz embargada, e o Joe larga tudo e corre pro hospital. Lá os dois recebem a notícia que ninguém quer ouvir. O estado do Cody é preocupante, e pra piorar, o hospital local não tem os equipamentos necessários. A única opção agora é transferi-lo pra Dallas. O Joe, ainda tentando digerir a notícia, fica paralisado. Não é que ele não entenda o que está acontecendo, é que ele simplesmente não quer acreditar. O garoto que ontem estava vencendo o rodeio infantil e tomando bolada no campo agora está deitado numa cama, à mercê da sorte e da medicina. A vida, que parecia estar ensaiando uma reconciliação entre passado e futuro, agora joga o peso de um drama familiar sem aviso prévio. E o Joe, que passou a vida inteira controlando touros enfurecidos, agora precisa encarar o tipo de monstro que não se doma com laço. Chegando em Dallas, a esperança que ainda restava é atropelada logo na primeira reunião com o médico. O diagnóstico é direto, frio e impiedoso. O Cody tem um tumor cerebral, o tipo de notícia que desmonta qualquer um, e com o Joe e a Sally não foi diferente. Ele é acostumado a encarar touros furiosos, fica sem chão. Ela, a mãe, afunda num desespero silencioso que nenhuma mãe deveria passar. Mas como tragédia pouca é bobagem, vem o próximo soco. O plano de saúde, aquele que deveria proteger em momentos como esse, só cobre 40% do tratamento. Ou seja, vai sobrar uma quantia modesta pra família cobrir, algo entre 75 e 100 mil dólares. Tranquilo, né? Troco de pão. O Joe tenta argumentar. Diz que é veterano de guerra, que poderia incluir o neto como dependente, afinal ele serviu o país. Mas as regras são claras, frias e burocráticas. Não dá. E mesmo assim, sem ter ideia de como, ele promete pagar a diferença, e a cirurgia é marcada para dali a 3 dias. A Sally, já no limite do emocional e do financeiro, entra em parafuso. Nem vendendo tudo o que eles têm, que aliás já está tudo hipotecado, chegaria perto de cobrir esse valor. Mas o Joe pede para ela manter a calma. Aquela calma de quem está prestes a apostar tudo numa última cartada. Ele então volta para casa com a missão de pegar algumas
novas roupas, e a pedido da filha, o velho relógio da mãe, porque às vezes num momento desses a gente precisa de um pedaço do passado para aguentar o presente. De volta para o interior, onde tudo parece andar devagar, menos os problemas. Primeiro, ele liga pro Charlie Williams, que veja só, estava numa competição de rodeio numa penitenciária feminina, e o Joe pede para ele dar um pulo em sua casa. Em seguida, o espião de rodeio deixa um recado na secretária eletrônica de um tal Jimmy Mack, avisando que sim, vai aceitar aquele convite antigo. Vai competir no torneio Master em Tulsa, que aconteceria dentro de 3 dias. Nesse torneio seriam distribuídos $1 milhão em prêmios, e essa poderia ser a única forma do Joe conseguir o dinheiro que precisava. Só tinha um problema: o homem mal consegue se levantar da cama sem ranger, mas está se propondo a encarar touros assassinos pela saúde do neto. Logo começam os treinos, e como esperado eles não vão nada bem. É dor nas costas, perna que não responde, equilíbrio questionável. O passado de glórias já ficou pra trás, e agora o corpo cobra cada tombo que levou. É aí que o Charlie aparece, vê o estado do velho amigo e num primeiro momento dá uma zoada, porque convenhamos, a ideia de um senhor mancando querendo montar num touro de rodeio profissional soa mais como roteiro de filme do que plano de verdade. Mas o Joe está sério e desesperado, diz que essa é a única chance de salvar o neto, e isso muda tudo. O Charlie, que ainda carrega um grande carinho por aquela família, aceita ajudar, mas antes ele vai até o túmulo da Rose, sim, a falecida esposa do Joe, que foi enterrada ali mesmo, na propriedade, e pede desculpas por não ter aparecido antes, lembrando que nem funeral ela teve, só uma cova cavada por ele e pelo próprio marido, simples, direto e doloroso, como tudo nessa história. No outro dia, entre uma lembrança e outra, o Charlie brinca que se o Joe ganhar uma caminhonete no torneio, ela vai ser dele, e o Joe, sem pensar 2 vezes, concorda, porque no fundo ele não quer a caminhonete, ele quer o prêmio, ele quer a chance de salvar a única parte da Rose que ainda resta com ele, e essa parte é o neto. E assim o ex-campeão de rodeio com a coluna mais torta que a vida, e um salva-vidas de rodeio que também foi um peão de rodeio, pega a estrada de volta pra Dallas. Só que antes do grande plano seguir adiante, o Joe precisa encarar um touro ainda mais bravo, a própria filha. A Sally, com o histórico de quem já viu o pai se estatelar no chão mais de uma vez, perde a paciência. Ela lembra do dia em que o Joe decidiu montar um touro bêbado de cachaça, isso mesmo, bêbado, e saiu dali com uma cicatriz e um longo histórico de gritos de dor. De quebra, fez a filha perder a festa de formatura e usar o vestido que a mãe havia feito tão carinhosamente pra ocasião, porque teve que cuidar do herói. Dá pra entender a revolta dela. Mesmo assim, a Sally deixa o Joe e o Charlie visitar o Cody, mas com uma regra clara: nada de contar pro garoto sobre o plano maluco do avô. O Charlie então dá um mini chapéu de peão de presente pro jovem, e o Joe deixa o antigo relógio da Rose na cabeceira, porque drama nunca é demais. O Cody, claro, todo animado, pede pros 2 homens manterem contato. O garoto não sabe, mas está virando o combustível dessa missão toda. De volta ao interior, a dupla para na casa do Charlie, onde conhecemos a Giza, a esposa dele, e a mulher que viu o ouvido da Rose sangrando no início, que aproveita a chance para lembrar o quanto é grata ao Joe. Afinal, foi ele quem ajudou o Charlie a se levantar, literalmente, quando um touro quase o mandou pra cova. De lá, os 2 caras seguem viagem rumo a Tulsa. No caminho, o Charlie entrega o chapéu lendário que o Joe usou na sua última montaria, quase como se fosse a espada de um velho samurai voltando à ativa. E a parada obrigatória é num restaurante, porque o drama também tem fome. E ali o Joe revela que nem chegou a confirmar a sua presença no torneio, mas se eles forem atrás do Jimmy, o cara pode dar um jeito, pois ele ainda devia um favor ao Joe. Só que esse papo abre um baú de mágoas. O Charlie solta os cachorros, pois desde que o Joe se acidentou, ele sumiu. Sumiu mesmo. Nenhuma ligação, e isso doeu, porque eles eram parceiros, e o Charlie, que perdeu o emprego junto, ficou na lona. Só que o cara aguentou firme, com fé mesmo sem respostas. O Joe tenta se explicar. Diz que rever o colega era como reviver o tempo da Rose, e isso, meu amigo, doía mais que qualquer costela quebrada. Pra finalizar, o Charlie entrega o celular com um vídeo do casamento do Joe e da Rose, e enquanto ele vai ao banheiro, o Joe assiste sozinho, ficando emocionado ao ouvir a voz da esposa e ver o sorriso dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele sente que ela ainda está com ele. Aí quando o Charlie volta, o Joe agradece, porque depois de tanto tempo, ouvir a voz da Rose era tudo o que ele precisava. Depois da sessão nostálgica e das mágoas lavadas com voz de ex-esposa morta no fundo, o Joe e o Charlie encostam no acostamento da vida, quer dizer, dormem dentro do carro mesmo, porque quando o orçamento tá apertado e o neto precisa de uma cirurgia de emergência, cada centavo conta até o do hotel. No dia seguinte, os 2 voltam pra estrada com olheiras e esperança. Durante a viagem, os 2 homens conversam e descobrimos que o Charlie também é um ex-militar, ou seja, os 2 carregam mais cicatrizes que histórias felizes. A diferença é que um ainda tenta fingir que não sente dor. Logo eles chegam em Tulsa, e o Charlie se ilumina como criança vendo o brinquedo novo ao avistar a caminhonete do prêmio, mas sem tempo pra babar muito. O próximo passo é tentar convencer o Jimmy Mack, o chefão do rodeio, a colocar o Joe na competição. O reencontro então é bastante caloroso e cheio de história. O Jimmy lembra de um rodeio lá em 1999 no Colorado, onde o touro parecia estar dopado de raiva. Só 2 peões conseguiram aguentar mais de 8 segundos em cima da fera. Um deles ficou em segundo lugar. O outro, o Joe Wainwright, com uma gloriosa apresentação que lhe garantiu o título. Mas a nostalgia não paga inscrição, e quando o
o Joe pede pra competir, o Jimmy trava, alega que a TV não curte mudanças de última hora e os organizadores talvez não deixem, sem contar que até hoje culpam ele por deixar o Joe montar bêbado no passado, quase indo dessa pra melhor. Ou seja, colocar o vovô de volta no ringue podia custar a cabeça dele. Mesmo assim, o Jimmy promete tentar. O Joe sai da sala meio cabisbaixo e o Charlie, fiel escudeiro, tenta fazer o amigo contar o real motivo de tanta insistência. Mas o Joe ainda não tá pronto pra jogar esse peso nos ombros de ninguém. E o Charlie respeita, só implora, faz a mágica acontecer, Jimmy. Mais tarde, o Joe faz uma videochamada com o Cody. O garoto já sabe do rodeio porque, claro, o Charlie abriu o bico. E como toda criança faz, ele contou pra mãe. Resultado, a Sally tá possessa. Mas antes que o Joe possa explicar, a chamada é interrompida, pois uma enfermeira avisa que o médico precisa falar com a Sally. Pouco depois, ela manda uma mensagem seca. Cirurgia confirmada pra amanhã, e que ela entraria em contato depois. Mal dá tempo de processar isso, e quem surge todo confiante, com o chapéu brilhando mais que a autoestima inflada. O Billy Hamilton, o atual campeão de rodeio. O cara baba-ovo do Joe diz que ele é uma lenda, um exemplo, um herói. E logo depois solta uma arrogância digna de vilão de novela das 6. Convida o Joe pra vê-lo montar no dia seguinte, achando que o velhinho só tá ali como espectador mesmo. Mas o karma é rápido. Pouco depois, o Jimmy reaparece com uma notícia. O Joe vai competir. E a expressão no rosto dos dois velhos parceiros diz tudo. Porque ali, naquele instante, não era só sobre touros e tempo. Era sobre redenção. E quem sabe, um dinheiro e uma caminhonete nova. E a grande noite antes do tudo ou nada chega. O Joe e o Charlie, dois guerreiros cansados, se jogam na caminhonete mais uma vez. Mas dessa vez, não era só o cansaço físico, era a lembrança. O Charlie comenta que já estiveram ali antes, só que com suas esposas e uma garotinha chamada Sally. Um comentário simples que ativa um furacão no coração do Joe. Ele então pega a foto da falecida Rose e com um olhar que carrega décadas de saudade, adormece lembrando dos dois dançando felizes, quando ela usava um turbante na cabeça para esconder a careca causada pelo câncer. É irônico como a vida gosta de repetir as tragédias, não é? Na manhã seguinte, com cheiro de adrenalina no ar e dores nas costas, os dois vão fazer a inscrição. A recepcionista nem esconde a cara de surpresa quando descobre que o velhinho simpático é na verdade um dos competidores. Ela engole seco e registra a inscrição com um leve constrangimento. Enquanto isso, o Jimmy aparece todo animado, mas tenta convencer o Charlie a ficar fora da arena. Claro que o Charlie ignora completamente a sugestão, porque se tem uma coisa que ele não sabe fazer é ficar sentado de braços cruzados. Logo eles estão nos vestiários, e você acha que o clima lá é amistoso? Nada disso. O Joe entra como uma lenda viva, mas isso não impede um tal de Marco, um competidor com a bandeira do Brasil no uniforme, de agir como um completo babaca e barrar o uso de um armário. Parabéns, Marco, você conseguiu representar o estereótipo errado do seu país. Já o queridinho Billy Hamilton também dá o ar da graça, esbanjando arrogância e tratando o Joe como se ele fosse um fantasma prestes a se aposentar. Mas o Joe responde com classe e um tapa moral, perguntando se a bebida dele era leite com chocolate. Enquanto isso, a TV mostra os detalhes do torneio. 750 mil dólares pro campeão, 300 mil pro segundo colocado, e os três primeiros ainda levam uma caminhonete. Nada mal pra quem dormiu no banco do carro. Logo o torneio começa e a nostalgia toma conta. Os comentaristas lembram que há 15 anos antes, o Joe havia feito uma apresentação daquelas pra ficar na memória, tendo tirado uma nota lendária de 89,5 antes de se estourar todo e virar história. Lenda viva mesmo. Eles também falam sobre o Joe ser o primeiro peão com mais de 50 anos a competir. Então chega a vez do Billy. Ele aguenta os 8 segundos em cima do touro e parece que vai levar tudo de novo. Só que há controvérsias. Os juízes analisam o replay e quase anulam a nota por ele ter encostado no touro com a mão de apoio, e isso era proibido. Só que por um segundo milagroso, os juízes veem que o toque foi depois do tempo mínimo. Nota mantida. O Joe assiste tudo e diz pro Charlie que não estava ali pra competir com o Billy. O verdadeiro adversário dele tinha chifres, peso de trator e uma vontade infinita de derrubar gente. Pouco antes de montar, o Joe recebe uma ligação da Sally. A cirurgia do Cody aconteceu, mas não foi o final feliz que eles esperavam. O tumor não pôde ser completamente removido e um novo médico seria consultado. A ligação cai antes que eles possam digerir o baque, deixando o Joe com um nó na garganta. O Charlie vê que o amigo está abalado e tenta colocá-lo de volta no eixo, mandando ele focar no touro, e o Joe faz isso. O Charlie então entrega pro parceiro um capacete, mesmo que a tradição diga que o chapéu é mais bonito. Depois o Joe passa a resina preta nas mãos, sua preferida, mesmo com o Charlie protestando porque ela mancha as cordas. Mas quem liga pra corda manchada? O Joe sobe no touro, e quando a porteira abre é um espetáculo de resistência. Ele segura firme pelos 8 segundos, mas a performance não é das mais técnicas, então a nota vem 85. Nada mal, mas longe da liderança. A comemoração do Charlie é tanta que ele se empolga e se aproxima demais de outro touro ainda nervoso, e toma logo um coice direto. Enquanto isso, o Joe tenta descer do touro com dignidade, mas o bicho pisa com gosto no joelho dele como se dissesse: parabéns pela coragem, toma aqui a lembrança. De volta aos vestiários, aquele mesmo lugar onde a testosterona e a antipatia se misturam, o nosso amigo Marco, o babaca com a bandeira do Brasil no uniforme, continua se superando na arte de ser insuportável. Ele manda outra patada
chamada gratuita pro Joe, que dessa vez nem perde tempo respondendo. Porque sinceramente, o Joe tem dores nas costas, um neto com tumor cerebral e um campeonato pra vencer. Lidar com um macho alfa genérico ficou lá pros anos 90. Enquanto isso, um médico examina o Charlie e conclui que apesar do coice, ele tá inteiro o suficiente pra continuar respirando. Já o Joe, bom, o Joe não sente nada no joelho, e não por ser um mestre zen, mas porque o nervo já era. Resultado, o médico decreta, fim da linha velho, e nada de rodeio para você. Essa notícia faz o Joe explodir, literalmente. Ele acerta um soco na parede e sai de lá mais irritado que boi em rodeio de calor. Mas antes que ele possa afundar completamente na bad, dá de cara com o Billy, o vaqueiro estrela, arrogante como sempre, que mais uma vez tenta diminuir o Joe por causa da idade. Só que o Joe rebate com classe, dizendo que tudo aquilo parecia mais medo do que deboche. Um tapa sem mão que o Billy claramente não esperava. Logo depois, o Jimmy aparece. Ele já tinha ficado sabendo do laudo médico e tenta convencer o Joe a sair da competição e ganhar uma graninha fazendo propaganda, sorrindo pra câmera, posando com os touros, essas coisas mais seguras. Mas o Joe não é esse tipo de lenda. Ele já decidiu que vai continuar, mesmo com o joelho dormente, as estatísticas contra ele e a lógica mandando parar. A decisão pega o Jimmy de surpresa, que entra no modo team leader emocionado e começa a gritar pra galera que o Joe é uma lenda viva. E pela primeira vez o rodeio inteiro se cala pra aplaudir aquele senhor teimoso, com o corpo quebrado, mas o coração inteiro. Só que nem o calor dos aplausos apaga a expressão preocupada do Jimmy, porque uma lenda também pode morrer montando. Com o clima mais leve, o Charlie e o Joe vão jogar uma sinuca, como dois senhores respeitáveis fariam depois de desafiar a morte no curral. E enquanto as bolas rolam também lembranças. Eles falam da Sally, da infância dela, e lembram de um campeonato onde a garota partiu pra cima de uma outra menina com tanta fúria que acabou com ela. O Charlie, entre uma tacada e outra, diz que a Sally puxou o pai, teimosa, valente e cheia de amor guardado de um jeito esquisito. Ele aconselha o Joe a ter um pouco mais de paciência com ela, porque mesmo com toda a mágoa, ela ainda o ama. E bem lá no fundo, o Joe sabe disso também. No dia seguinte, o segundo round do campeonato começa, e o Joe, o nosso idoso favorito, volta pra arena, mesmo com o corpo mais estourado que final de temporada de série. Ele sobe no touro com confiança, mas dura só 4 segundos antes de ser catapultado direto pra grade. Resultado, pancada feia, costelas provavelmente quebradas e um médico desesperado tentando impedi-lo de continuar. Mas é o Joe. Dizer não pra ele é como tentar parar um touro com um copo de plástico. Enquanto o médico sai pra consultar outro doutor, tentando desesperadamente encontrar algum argumento que convença o homem a parar de tentar morrer em cima de um animal selvagem, o Billy, aquele vaqueiro metido a galã e inimigo natural da humildade, faz mais uma apresentação de luxo, porque claro, ele é o favorito da plateia e da câmera lenta também. Depois disso, o médico libera o Joe, não porque ele achou que era seguro, mas porque percebeu que o Joe ia montar de qualquer jeito, com ou sem costela. E aí vem a estrela do dia, o touro Infinity Team. Sim, esse é o nome dele, um monstro de 4 patas que parece ter raiva até da sombra. E como mais bravura significa mais pontos, isso era uma boa e péssima notícia ao mesmo tempo. E só uma rápida explicação. Nos rodeios, os peões ganham mais pontos conforme o touro fosse o mais furioso e o mais difícil de montar, sendo que os touros eram definidos por sorteio, ou seja, os peões também tinham que contar com a sorte nessa competição. Dessa vez o Joe deixa o capacete de lado, coloca seu velho chapéu de vaqueiro e, pra alegria do Charlie, passa tal resina amarela nas mãos. A tradição venceu a teimosia, e o resultado, 88,5 pontos, o suficiente para colocá-lo na liderança do torneio e finalmente arrancar um pouco de respeito do Billy. À noite, os dois velhos amigos vão até um bar comemorar, mas aí a realidade liga literalmente. É a Sally, com má notícias. A nova cirurgia do Cody seria no dia seguinte de manhã, e não é uma cirurgia qualquer, pois o garoto sofria com um risco de paralisia, perda da fala e uma montanha-russa emocional digna de filme de Oscar. O Joe tenta processar aquilo, mas a chamada é interrompida por uma enfermeira. Em seguida, o Joe cruza com o Billy, que apesar de ainda chamá-lo de velho, admite que ele mandou bem. E isso vindo do Billy é tipo receber um selo de qualidade com um palavrão carinhoso junto. Mas a paz dura pouco, pois o Marco resolve bancar o valentão de novo, sentando na mesa do Joe, e o velho o manda sair dali. O cara então se levanta e empurra o Joe, e pronto, briga de bar. O Joe e o Charlie mostram que idade é só um número e colocam o Marco e seus amiguinhos pra dormir antes do horário. Só que a polícia aparece, e o Jimmy chega pistola porque já tinha avisado que não queria confusão, porque se o Joe fosse indiciado, era game over, e mesmo que ele não fosse, a comissão médica podia barrar o cara por conta dos seus ferimentos. Mas o Joe tá tão determinado ou descontrolado que responde: vou montar de qualquer jeito, e sai. O Jimmy fica sem entender tanta revolta. Aí que o Charlie revela o grande segredo. O motivo por trás de tudo isso é o Cody, o garoto com tumor, com sonhos e com um avô que se recusa a deixá-lo sozinho naquela batalha. Com isso, o Jimmy finalmente entende e começa a pensar em como poderia ajudar. Depois o Charlie vai conversar com o Jonah, que está bastante puto da vida e revoltado com Deus, porque ele lhe tirou a esposa, a carreira, e agora estava lhe tirando o neto. Então ele fala que tinha que estar presente durante a segunda cirurgia, e o Charlie lembra que o Jimmy tinha um avião, porque no meio de tanto drama, sempre existe espaço para um jatinho particular salvador. O Joe decide que não vai deixar o neto enfrentar a cirurgia
cirurgia sozinho e vai lá pedir o avião emprestado. Diante da situação, o Jimmy libera a aeronave sem nem piscar. Então, o Joe e o Charlie levantam voo rumo a Dallas, enquanto por lá a Sally tenta distrair o Cody conversando sobre a avó falecida, mas o menino acaba dormindo, e ela cai no choro como só uma mãe desesperada pela vida do filho faria. Quando o menino finalmente vai pra cirurgia, a Adiza comenta que o relógio da Rose era meio barulhento, e aí num momento quase poético, a Sally revela que quando era pequena ficou doente uma vez, e a mãe colocou aquele mesmo relógio ao lado da cama dela, dizendo que o tic-tac ajudava a relaxar. Agora, o barulho só servia pra lembrar o quão devagar o tempo passa quando se espera uma cirurgia, e a Adiza manda um papo cabeça sobre o tempo ser relativo, que 8 segundos no lombo de um touro podem parecer uma eternidade, aquelas frases que você anota pra usar num story dramático depois. Enquanto isso, no jatinho presidencial da superação, o Joe e o Charlie assistem às notícias, e claro, a mídia já descobriu tudo. O país tá sabendo da história do Cody, e até criaram uma vaquinha online pro tratamento, porque a segunda cirurgia ia custar ainda mais que a primeira, e drama que se preze sempre envolve boletos. Inicialmente o Joe não gosta disso, mas o Charlie convence ele a aceitar, e depois lê uma passagem da Bíblia, num momento de fé e calmaria em meio ao caos, e até o nosso cowboy teimoso se acalma por uns minutos. Logo eles chegam ao hospital, e o reencontro com a Sally é daqueles bem intensos. Ela tá abalada, sem saber se chora, grita ou apenas desmaia. O Joe, mais centrado do que nunca, diz que tudo vai dar certo, e manda um discurso digno de um filme da sessão da tarde. Aí vem um momento que mistura humor com emoção. A Sally lembra que logo após o acidente do Joe, ele tava tão cheio de remédio que começou a falar que a Rose tava ali no quarto com eles dizendo pra seguirem em frente. E agora, anos depois, o Joe solta a mesmíssima frase. A ironia cósmica arranca até uma risadinha da Sally, porque até no meio da tempestade, dá pra rir um pouquinho. Com as coisas mais leves entre pai e filha, Joe e Charlie voltam pro jatinho e aguardam autorização pra decolar, pois o tempo tá ruim, e voar com o emocional e o clima instáveis não é o combo ideal. Mas aí o Jimmy liga com boas notícias. Tá tudo certo, o Joe pode montar. O homem quase cai da cadeira do avião de tanta emoção. E nesse clima de recomeço, o Joe tira um terço da mochila, dá uma olhada pra ele e respira fundo. Enquanto o Charlie observa de longe, todo orgulhoso do amigo, o mesmo amigo que ele já achou que não ia mais ver levantar da cama, agora se preparando pra enfrentar um touro pela última vez. Depois de tanta treta, suor e poeira, o Billy, o cowboy metido e competitivo, resolve finalmente fazer o básico, pedir desculpas. Ele aparece todo arrependido, dizendo que se soubesse da história do Cody, teria deixado o ego no pasto. O Joe, como todo bom protagonista de coração gigante, aceita as desculpas e os dois fazem as pazes. Mas nada de descanso, é chegada a rodada final. Os peões vão sortear os touros que vão enfrentar, como se fosse um bingo da morte. No chapéu restam dois nomes, Loco Loco, que já é complicado, e o Ring of Fire, que é praticamente o Thanos dos rodeios, ninguém nunca conseguiu domar esse bicho. Aí o Joe levanta a mão, pega o microfone e manda a braba. Pede o Ring of Fire na cara dura, isso mesmo. O homem tá literalmente desafiando a morte com um sorriso no rosto. O Billy, por eliminação, fica com o Loco Loco. Os peões começam a competir um por um, e chega a vez do Billy. Ele precisa de uma nota alta pra liderar, pelo menos 89,5. E o homem entrega, monta lindamente e ganha 91,5. Agora pro Joe vencer ele precisa de no mínimo 91 pontos. O clima tá tenso. A galera na arquibancada faz 1 minuto de silêncio em homenagem ao Cody, que tá no centro cirúrgico. E o Joe se emociona porque, claro, o coração desse homem já não aguenta mais tanta emoção. Já a Sally, ali do hospital, acompanha tudo pelo celular, com os nervos à flor da pele. O Joe então sobe no Ring of Fire, o touro lendário. A arena silencia. O bicho sai do jeito que se espera, maluco feroz, parece que tá dançando forró com raiva, mas o Joe aguenta. Fica lá os 8 segundos, firme, até ser arremessado com tudo no chão. A queda é feia, todo mundo segura a respiração. O silêncio é geral, o Charlie corre até ele, e o Joe, meio entre o mundo dos vivos e o da saudade, diz que está vendo a Rose, e faz um sinalzinho pra ela. Na arquibancada, a gente vê a Rose sorrindo, claramente uma alucinação do Joe, mas algo que o conforta porque o cara tinha feito tudo aquilo pela família e pelo neto. 6 meses depois, a vida deu aquela virada. O Cody passou pela cirurgia com sucesso, tá vivo, firme e forte jogando beisebol. O Billy, agora mais humilde que pão velho, dá uma entrevista contando que ele e os outros peões doaram grana pra vaquinha do Cody, o que permitiu pagar todo o tratamento. Ainda sobrou um troco que o Joe doou pra um hospital infantil, porque esse cowboy pode até mancar da perna, mas o coração dele corre uma maratona. E o resultado do torneio, o Joe tirou 90 pontos, por isso ficou em segundo lugar, mas ele levou a caminhonete, o que deixou o Charlie extremamente feliz. E o mais importante, ele ganhou o respeito de todos, sem falar no próprio neto. E encerramos com o Joe e a Sally dançando, como nos velhos tempos. Um momento simples, mas com peso emocional do tamanho de um touro bravo. A filha agradece ao pai por tudo o que ele fez, e os dois se abraçam. E a gente fecha esse rodeio da vida com a certeza de que às vezes, os 8 segundos que você aguenta firmemente são os que mudam tudo. Fala galera, você encararia o Ring of Fire por quem você ama? Teria coragem pra fazer isso? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela.
tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.